Isso aqui. Fisicamente sobra, é organizado e precisamos falar de um assunto importante. A defesa do Atlético. Sai Nathan Silva, entra o Igor Rabelo, tem que meter uma camisa de força, né? Para parar de levantar o bracinho. Aí não toma gol, cara. Não toma gol. Olha o Twitter aqui, ó, o Alexa. Mostra o Twitter aqui, Andrezão, por gentileza. A gente perguntou, solidez defensiva é do esquema ou da dupla de zaga? Entendeu a pergunta? Você que está em casa, então, algumas respostas, como, por exemplo, a do Matheus Campos também. Esse é todo dia. Isso é muito bom. O esquema do Cuca funciona bem e proporciona solidez defensiva. Passa pelo bom momento do nosso goleiro, dos zagueiros, dos volantes que cobrem nossos laterais, dos atletas de frente que voltam para marcar. Sigamos. Tem mais. O Paulo França, o esquema é importante, mas sem peças que saibam botar em prática a ideia do treinador não adianta de nada. Diria que solidez defensiva é 50% esquema e 50% peças. Tem mais, Andrezão. Taca de pau na tela aí, Andrezão. O Mateuzinho tá sempre conosco aqui. Um dos motivos é o Alan. O Alan é seleção, tá? O Alan é seleção. Um dos motivos é o Alan. Está jogando demais, tanto na defesa quanto no ataque. Ele é um dos pontos de equilíbrio do time. Com a chegada do Nathan Silva, a defesa melhorou demais. Observação, Jair é um monstro, joga muito. Tem mais, Andrezão? Então, para fechar, essa aqui, ó, Guilherme. Os números falam por si só, 28 gols sofridos nos primeiros 50 jogos da temporada, sendo a melhor estatística em 21 anos. Aliás, isso aqui está no Footstats, eu acho que fez esse estudo aqui ontem. Mais de 50% dos jogos sem sofrer gol. Méritos do Cuca, seu esquema tático e principalmente Nathan Silva. Seguindo assim, mais resultados positivos. Boa lembrança do Guilherme Cunha, porque um time campeão, ele faz, mas ele toma pouco. E o Atlético, então, nesse tempo todo aqui, mais de 50 jogos na temporada, 28 gols, e em 21 anos é a melhor estatística do aspecto defensivo. Ou seja, não tem ninguém exagerando. É um time realmente consistente. Defesa sólida. Pois é, meu garoto. Então, aí todos os nossos telespectadores, eles responderam um pouco de cada, né? Ou colocaram o Nathan Silva, ou colocaram o Cuca, o esquema tático. Ô Everton, eu acho que é uma soma de fatores aí. Não dá pra gente colocar só no esquema e não dá pra gente colocar só com os jogadores. Acho que eles meio que se completam. Chegada do Nathan Silva pode ser um exemplo, o crescimento do Alan, outro exemplo, mas aí a gente vê um time também muito coeso, né? Muito compacto, um time mais organizado, e isso influencia até na parte física, Everton. O trabalho do Cristiano Nunes é sensacional. Ele tem um elenco muito diferente, né? Muito heterogêneo, cada um com um jogador com uma idade mais avançada, outros mais jovens, cada um tendo que se trabalhar de uma forma, jogador chegando em meio de temporada e faz isso muito bem, tentando deixar para o Cuca o elenco mais homogêneo na parte física, né? Para que ele possa trabalhar cada um com a sua característica. A gente vê esses dois homens de frente ontem no segundo tempo, jogadores experientes, atletas, né, na concepção da palavra, mas chegam aí já com a idade avançada, já realizados profissionalmente e com uma entrega física e com a qualidade técnica absurda, que é o Diego Costa e o Hulk. Acho que a entrada do Diego Costa ontem foi muito legal, foi muito interessante. Não me lembro de ter visto o Hulk jogando com ele assim ainda. Eu via o Hulk sempre jogando mais pelo lado, e ontem ele jogou um pouco mais centralizado, vindo de trás, o Nacho pela direita, o Zaratio pela esquerda. E aí o Hulk até revezava ali com o Zaratio, a hora caindo pela direita, a hora vindo pelo meio, mas encostava muito no Diego Costa. Eu achei muito interessante o jeito de jogar no segundo tempo. E eu acho que essa compactação e esse time mais organizado faz o time correr menos errado, se é que existe, posso usar esse termo, mas correr de uma maneira organizada. E aí, menos desgaste. É mais assertivo o time, então é um conjunto. Para responder aí, eu não sei mensurar, como acho que foi o Paulo que colocou ali 50-50. Eu não sei dividir a porcentagem exata não, mas que tem um pouco de cada, isso tem. Pois não. Não, é só para ser justo, assim, né? Porque de fato eu concordo com o que disse o CJ e com o que disseram os telespectadores, que é uma conjunção de fatores, né? Que leva a esses números muito bons. Eu só acho que precisa ser dado mais destaque à temporada que faz o Everson. O Everson faz uma temporada muito seguro, fantástica. Ele teve ali um período no ano, né, de 2, 3 semanas ali, que ele teve umas 2, 3 falhas consecutivas, assim, e viveu um momento de novo de um pouco de turbulência,
Mas a temporada do Everson é um negócio assim, impressionante. Para mim, só o Hulk joga mais que o Everson esse ano com a camisa atlética. Arana. Então, mas Não, tem muitos bons jogadores, mas o Everson... O Arana está caminhando, inclusive, ao final desta temporada, e se ela for uma temporada de caneco para cima, como o maior lateral esquerdo da história do Atlético. Joga demais. O Arana é craque na lateral esquerda. Mas essa justificativa do Grice colocando para o Everson, eu consigo encaixar para o Mariano, para a chegada do Natan, para o crescimento do Alonso jogando ao lado do Natan, para o Arana, para o Alan, Jair quando entrou, Tietê... Esses outros todos saíram em algum momento da temporada, né? O Mariano não começou o ano como titular, o Arana ficou muito tempo fora na seleção, o Natan Silva não joga a Copa do Brasil, troca e os números se mantêm. Eu acho que muito disso passa pelo Everson. Gomide, a questão é, até aqui, 76% de aproveitamento do Atlético na temporada. É um aproveitamento que realmente chama atenção. Sim, Everton, mas teve alguém que mencionou o número de anos, né, que a estatística nos últimos 21. 21. Isso? Se nós pegarmos aí, talvez seja o melhor elenco dos últimos 21 anos também, né? Eu acho que essa questão, ela entra muito no contexto, né? O Atlético, ele teve... Por que você está dizendo que não tem nenhuma relação com a organização? Não, o que eu querendo dizer é o seguinte, o Atlético ele teve nos últimos anos muitos elencos que eram desequilibrados na montagem. Eram, por exemplo, times que tinham muitas peças ofensivas e que jogadores que apresentavam o mesmo desempenho naquele momento do jogo onde ele é mais exigido, no caso os jogadores de defesa, havia um desequilíbrio da qualidade dos jogadores ofensivos com a qualidade dos jogadores defensivos. Hoje, se nós pegarmos aí os 11, do goleiro ao ponto esquerda, vamos dizer assim, o Atlético tem um goleiro que ele não é o sempre chamado pelo técnico da seleção, mas numa emergência em que ele só pôde chamar goleiros do futebol brasileiro, foi chamado. O lateral esquerdo, idem, mas tinha acabado de retornar de uma competição em que existiam vários laterais esquerdos disponíveis. É claro que existe a limitação por conta de ser uma competição sub-23, mas foi o atleta convocado. Um dos jogadores da linha defensiva joga constantemente eliminatórias pelo país de origem dele, que é o Alonso, né? O Alan é um jogador muito bom, né? Então, Everton, assim, há quanto tempo, por exemplo, uma linha de defesa do Atlético não tinha o lateral esquerdo convocado para a seleção, não tinha um zagueiro que era regularmente chamado para a seleção do país dele, né? Enfim, eu acho que isso aí também entra na questão da análise geral. É claro que existe a organização, mas a organização com jogadores que são acima da média nas competições que você disputa vai levar, como consequência, a esses números. É a história de você dar condição, mas de você dar estrutura, oferecer estrutura, mas você ter gente para executar, né? Não adianta nada. Você dá estrutura e tal, e não põe gente para executar lá. Então, eu também estou com você, um conjunto de fatores. Você tem goleiro convocado para a seleção, lateral esquerdo convocado, zagueiro convocado para a seleção do país dele. Natan Silva hoje, atualizando os valores de passe, é um bi, cara, de euros. Um bi de euros que vale o Natan Silva. Sem exagero, sem clubismo, né? Equilíbrio total aqui na análise. E a questão nesse ponto aí é que vai chegando um momento, né? Eu me lembro que o Luxemburgo falava muito isso a respeito do Cruzeiro de 2003, que é quando vai virando meio que um ciclo positivo ali, que uma coisa vai melhorando a outra, né? Os jogadores vão fazendo o time jogar cada vez melhor, porque eles estão muito bem, aí o time coletivamente melhora, e aí esses jogadores melhoram ainda mais, e vai virando ali um círculo virtuoso que está acontecendo nesse momento no Atlético. Aí tem a questão de salários pagos em dia, da estrutura que nós falamos, aí chega o Natan Silva e encaixa melhor até o Júnior Alonso, aí o lado esquerdo ali, né, já ganha, porque o Júnior Alonso se preocupa com o setor dele, o Natan Silva faz o Mariano melhorar, o Mariano faz o Natan Silva melhorar, uma coisa vai puxando a outra. O Alan... A vaidade, briguinha interna, discutão, quem está de fora não está indo para microfone para pedir para jogar. Exatamente. Isso influencia, cara. Aí vem o papel do treinador, do diretor também. Bem esse movimento, o diretor de futebol. O presidente Sérgio Coelho disse anteontem para a gente que o clima interno no Atlético hoje é excepcional. É claro que tem relação com o resultado, né?
Quando o resultado está acontecendo, é uma coisa puxando a outra, que o Gris falou. Mas o Resultados acontecendo. Aí aumenta Mas o aproveitamento. Os jogadores, tecnicamente, começam a romper. Coletivamente, o time é bom. Aí... Você me lembra que eu falei antes de ontem aqui dos Tostines lá? Vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Tá bom, é porque o salário está em dia, que está tendo resultado. O clima é bom porque o Uma coisa resultado puxa está a outra. total, está todo interligado. Tudo você vai sentir indo para o mesmo Para caminho. fechar, você dá estrutura e põe gente incompetente para tocar, só sai merda. Mas olha,